Namastê. Jayama. Chegou a hora de escutar mais um pouquinho os ensinamentos da mãe. A nossa grande e amorosa personificação de Kali, encarnada na Terra, na forma de nossa mãe repleta e abençoada, Ananda Mahi Ma. Vamos a mais um capítulo desses maravilhosos ensinamentos. Palavras da mãe, aquela que é somente amor, aquela que veio para nos lembrar que qualquer tipo de sentimento que não seja Purna, a própria plenitude, não nos pertence. O nosso pertencimento é recordar quem somos. Quando encontramos esse pertencimento dentro de nós, dentro desse coração repleto de êxtase, não há lugar para mais nada. No trem para Benares, uma das cidades, né? 5 de dezembro de 1948. Pergunta: em Vicar Sagara, nós lemos sobre um certo ministro de Raji chamado Barju, que apesar de ter adquirido o conhecimento da verdade, ainda não estava livre das ilusões. Da mesma forma, mesmo se alguém tiver alcançado, através do Mahavakyas, a realidade de Brahman, isso não lhe traria a libertação, caso a incerteza e as noções equivocadas ainda persistissem. Eu não entendo como, quando algo se torna revelado, a pergunta sobre sua obscuridade ainda poderia ser levantada. E mais, no caso desses, onde é que entra a necessidade de instrução? Ananda responde: uma coisa é a total e final realização da luz desvelada, e outra, totalmente diferente, é a realização devido a alguma causa, cuja possibilidade de se obscurecer novamente ainda existe. No momento em que o jogo do sadhana estava se manifestando através desse corpo, ele podia claramente perceber estas várias possibilidades. Lembrem sempre que Ananda sempre se referia a ela encarnada como este corpo e não ela real, né? Você deveria compreender que, se o véu da ignorância foi queimado ou dissolvido, o buscador irá, por certo período de tempo, ter sua visão desobstruída, e depois ela se tornará novamente obscurecida. Então é aquele momento em que o véu ele se abre
você percebe o que é a real verdade e depois ele volta novamente. Ainda não é o total, né? A abertura total de consciência. A ignorância terá se tornado menos densa e o conhecimento verdadeiro ganhará maior proeminência. Em outras palavras, pelo levantamento momentâneo do véu, os laços do indivíduo serão afrouxados. Nessa condição, há uma semelhança com o alcançar do conhecimento real. Na verdade, esse também é um estado de realização, embora bastante diferente do estado final da autorrealização. Pelo poder do Guru, o véu foi de repente dissolvido e consumido, assim como na história dos 10 homens, quando Mahatma disse: "Você próprio é o 10º". Aqui, Mas se refere à seguinte parábola védica, bem conhecida: 10 homens tinham que cruzar um rio a nado. Para ter certeza de que ele não tinha se enganado, outro deles recontou-os e obteve menos resultado. Cada um deles, um a um, fez a recontagem e confirmaram que só haviam sobrado 9, embora nenhum deles conseguisse identificar qual deles é que estava faltando. Um homem passou por eles e contaram-lhe o que tinha acontecido. Ele fez com que eles ficassem em fila, lado a lado, com suas coisas e pediu para que eles respondessem um número à medida que ele os contasse. Para a alegria e assombro de todos eles, imediatamente perceberam que nenhum deles havia se afogado. Cada um de vocês se esqueceu de incluir a si próprio, exclamou o Mahatma. Mas houve uma percepção da realidade, depois da qual a possibilidade dela se obscurecer novamente pelo reaparecimento do véu da ignorância simplesmente não pode mais ocorrer. Assim é a verdadeira autorrealização. O relâmpago vem num flash, mas a luz do dia permanece continuamente. Pessoal, é tudo tão simples, mas a gente ainda muitas vezes não está preparado para perceber essa simplicidade, dessa compreensão tão doce e de se pertencer, né? Quando nós nos olhamos com os verdadeiros olhos amorosos da mãe, nós entramos nesse estado de profundo amadurecimento espiritual. E como se fossem vários flashes, essa verdade vem. Mas a gente ainda está muito para fora para se entregar totalmente, sem nenhum tipo de escape, né? Que nem aquelas águas que vão escapando quando você vai tampando a pia, né? Sempre tem alguma coisa que ali ainda foge. E muitas vezes a gente ainda está nesse momento de fugir da nossa real verdade, de nos olhar, de nos compreender. A gente dá mais importância a estereótipos, né, de nós mesmos. E Anandamai veio
e tira o nosso véu, né? E aí, nós mesmos, teimosamente, colocamos de novo, porque a gente acha que isso daqui nos pertence, que essa é a nossa realidade. E não sem véu. Mas quando nos damos conta que a nossa verdade é a mesma dela e é a mesma de todos seres, sem nenhum tipo de fuga, que aqui é a própria ignorância que nos traz a fuga, né? Os nossos medinhos. Revele-se. Encare. Engrandeça-se e acolha a grande mãe que está aqui para falar, vem. Tá na hora. Para que viver nesse mundo de total ilusão? Quando você tem a total magnitude de estar aqui, mas também estar em tudo, em vida, diferentemente de outros darshanas. Pergunta: como algo que não é mencionado nos Shastras, nas escrituras, pode ocorrer? Ananda responde: explicar a reencarnação, o karma e doutrinas semelhantes é a função principal dos Shastras. Se alguma coisa que não está mencionada neles pode ocorrer, simplesmente lembre-se que ele, ela, é infinitude. Da sua união com essa infinidade brotam as suas ações, seus sentimentos e pensamentos. No presente ou no futuro, na forma que for, que o todo se satisfaça em assumir, isso você talvez não possa aprender pelos Shastras. Não obstante, os Shastras também são infinitos. Ó, como é bonita a lei da criação! Você não sabe aquele sentimento de encantamento, de profunda felicidade, quando de uma nova forma você experiencia um vislumbre dessa totalidade, o eterno novo. Simplesmente considere isso. O infinito está contido no finito e o finito no infinito. O todo na parte e a parte no todo. É assim quando se penetra o grande fluxo. Ele que atinge e aquele que é atingido são o mesmo. Não é meramente uma questão de imaginação através de canais eternamente novos que a criação é percebida de formas sempre novas. Tendo entrado no fluxo ininterrupto, é simplesmente natural que o yoga, a união imperceptível do indivíduo com o todo, deveria se tornar Maha Yoga.
Veja, tudo está contido nos Shastras e ainda assim, não tudo. Imagine que você está viajando de trem para Dehradun, uma cidade. Na sua viagem, você vai passar através de grandes estações, através de cidades e vilarejos. Cada um deles foi indicado pelo guia. Mas o que é visto entre as diferentes estações, poderia tudo isso ser descrito nos mínimos detalhes? As árvores, as plantas, os animais, os pássaros, as pequeninas formigas que são encontradas no caminho, poderiam tudo isso ser delineado? Visto por este ponto de vista, nem tudo foi escrito nos Shastras. Infinita é a diversidade da criação. Infinitas são as suas formas de ser, os seus movimentos de mudanças e estados estáticos, revelado a cada instante. Além disso, é impossível anotar tudo aquilo que o buscador da verdade experiencia. E mais, que a realidade esteja além da fala e do pensamento. Somente aquilo que pode ser expresso em palavras é que está sendo dito. Mas o que não pode ser colocado em palavras é de fato aquilo que é. Somente sentindo, somente se entregando. Quando, em certos estados, você tem realizações, é claro que elas estarão dentro dos confins da sua própria e particular linha de abordagem. No momento da completa realização, poderia um pensamento do tipo: isso não foi mencionado nos Shastras, ter algum significado? Pelo amor, né? Os principais estágios da jornada, os quais você pensa que são elaborados exaustivamente, são, sem dúvida, discutidos nos Shastras. Mas as inúmeras coisas que você imagina que não foram expostas lá, também são incluídas. De acordo com o progresso do sadhaka, que são vocês, os praticantes, as experiências espirituais ocorrerão. Aqui eu traduzi errado. Ocorrerão por si só. Porém, quando a iluminação é completa, não há mais a questão se as experiências são ou não importantes. Ao alcançar o final da sua jornada, a iluminação total certamente ocorrerá. Se alguém tem uma dúvida a respeito de algo, porque isso não está contido nos Shastras, poderia essa pessoa ter atingido o objetivo da sua peregrinação? Nem a pau, né, Juvenal? Imagina, né? Afirmação e negação são relevantes somente enquanto a pessoa ainda está no caminho. Porque existem inumeráveis caminhos e eles não podem ser limitados pelo que foi posto nos Shastras. Onde o infinito está em questão, a diversidade de abordagens é igualmente infinita.
tanto quanto são as revelações ao longo desses caminhos de infinita verdade e variedade. Não dizem que existem tantas doutrinas quanto sábios? A menos que a pessoa tenha o seu próprio ponto de vista, ela não será classificada como pertencendo ao grupo dos sábios. Pois bem, esse é um aspecto da questão. Agora um outro. Do nível de onde se pode dizer que tudo é possível, seria bastante sem sentido declarar que só porque alguma coisa não foi encontrada nos Shastras ou em nenhuma escritura, que isso, portanto, não ocorre e nunca ocorrerá. Certamente, toda essa busca sedenta tem por objetivo somente a revelação daquilo que já é auto-revelado. Poderia haver um desejo tão ardente e anseio por algo que não é, nunca foi ou possa ser? Mais tarde, alguém declarou: a repetição dos nomes de Rama, Krishna, Shiva, Durga ou qualquer outro nome é bem inútil, com exceção somente do nome Ma. E somente quando você tem em mente não uma Ma qualquer, mas sim aquela em especial a qual um grupo de pessoas em particular está adorando. Aí outra pessoa diz: a autorrealização não pode ser alcançada pela repetição de qualquer nome que seja, mas somente pela compreensão dos processos da mente. Todos os problemas que surgem na mente devem ser refletidos sobre todas as suas implicações entendidas e, dessa forma, resolvidos. Se a pessoa for incapaz de fazer isso por si só, ela pode buscar a ajuda de outra pessoa, não importa quem seja. Porém, dessa forma, a relação que é considerada permanente entre o guru e o discípulo não será estabelecida. Quem, em essência, é o guru, uma vez que somos todos um? Ananda fala: quando esse ensinamento é dado, as pessoas que estão tentando colocá-lo em prática não aceitam automaticamente como sendo seu guru aquele que o ensina? Aí a pessoa responde: não. Porque quando os seus problemas têm sido resolvidos, tudo fica novamente em pé de igualdade. Ma fala: isso mesmo. Assim também nos é dito que após o guru dar sannyasa, o batismo, né? Ele próprio se prostra completamente diante do discípulo, de forma a demonstrar que não existe nenhuma diferença entre o guru e o discípulo, que de fato ambos são um. Existe um estágio onde a pessoa não pode de fato se considerar a si próprio como um guru, nem aceitar a ninguém mais como um guru. Existe outro estágio onde não há possibilidade de se pensar em guru e discípulo como separados um com o outro.
Existe ainda outro estágio onde isso se apresenta da seguinte forma. Qualquer um que dá ensinamentos ou instruções nesse mundo é considerado como estando sob a luz do Guru. Existem inúmeros métodos e sílabas sagradas inventados com a finalidade de auxiliar as pessoas na direção da autorrealização. Ao utilizar qualquer um deles, a pessoa pode avançar na direção da meta. Ao se concentrar nos problemas que surgem na mente, talvez seja possível desfazer os nós que constituem o ego. Por esse motivo, o método acima mencionado não se contradiz com qualquer outro. O que foi dito a respeito de estar em pé de igualdade também é correto. Pois nesse mundo, as pessoas precisam auxiliar e ensinar uns aos outros no decorrer da vida. Portanto, pode ser de fato dito que cada um é um guru. De um ponto de vista, a pessoa pode chamar de seu guru cada pessoa de quem aprendeu algo, independente de quão pequeno foi. Mas o guru real é aquele cujos ensinamentos te auxiliam na direção da autorrealização. Aqui ela diz que nós, durante toda a nossa vida, nós aprendemos com as pessoas. E todos são professores, né? Você, seus pais, seus filhos, seus amigos, eu. Todos somos, de alguma forma, instrutores nessa vida. Mas aqui nessa meta, nesse objetivo específico de autorrealização, de transcendência, aí sim, aquela pessoa que já se realizou, ela sim pode ser chamada de um verdadeiro guru, guruji, né? Isso sim é um verdadeiro guru. E nenhum tantos exemplos errados que existem aí nessa vida, né? Suponha que uma pessoa está andando no escuro e um cachorro começa a latir de repente, furiosamente bem perto dela. Qual pode ser o problema? O homem acende uma tocha e se encontra enfrentando uma enorme cobra venenosa. Tomando grande cuidado, agora ele pode se esgueirar das presas venenosas. O cachorro, nesse caso, deveria ser chamado de guru dessa pessoa ou não. Alguém pode se opor a isso, porque o cachorro não latiu com o objetivo de alertar o homem. Mas ele, que é quem dá a consciência, pode aparecer sim, disfarçado de cachorro. Com certeza, os animais são nossos anjos, nossos gurus, né? Alguém aqui duvida disso? Eu duvido que alguém duvide disso. De acordo com os Shastras, a pessoa pode, após sua autorrealização, tanto viver no mundo constituindo família ou permanecer de fora como espectador. Qual alternativa deveria ser seguida? Ananda responde:
Eu percebo que você está se referindo à história de Tchudala e Sikdivadja. Você quer saber se a vida mundana é possível após sua autorrealização? Aí do auditório, não, no caso referido aqui, um traço de ignorância ainda persistia. Isso foi somente um estágio. Naquela época, Tchudala não era ainda completamente iluminado. Para um ser, Ananda diz, para um ser autorrealizado, nem o mundo com seus pares de opostos, nem o corpo existem. Se não existe o mundo, obviamente não pode existir o corpo também. Pergunto, mas o corpo, claro que ele existe, não é? Ananda adora brincar. Ananda responde: quem disse que esse corpo existe? Não há qualquer questão com relação ao nome e à forma. Devagar, se um ser realizado enxerga qualquer coisa fora dele mesmo, também está fora de questão. Quem está lá para quem ele possa pedir, dê, um jogo de palavras aqui, dê, que é igual a dar, é derro, que é igual a corpo, né? Assim, ainda, esse estado de querer é precisamente a razão da pessoa acreditar na realidade do corpo. Portanto, já que o mundo não existe, o corpo não existe, não pode existir nenhuma ação. Isso desafia a razão. Para tornar isso bem claro, depois da autorrealização, não existe nenhum corpo, porque você está fora dele, né? Você não sente mais o corpo de forma mundana. Nenhum mundo e nenhuma ação, nem a mínima possibilidade de qualquer um deles. E também não há algo como a ideia de que não há algo. Eu sei, vira a cabeça da gente, né? Usar palavras é a mesma coisa do que não falar. Permanecer em silêncio ou não é idêntico. Tudo é somente aquilo. Simplesmente não pode existir a questão de falar ou não falar, porque não há dualidades, né? Então, esse jogo de quebra-cabeça, de esconde e aparece, de revelar e não se revelar, é ainda esse mundo de Maya, né? Que muitas vezes entende como Maya, ilusão, mas é só o reflexo do todo. Por favor, procure compreender isso. O que é isso exatamente? É que te parece como uma vida mundana após a autorrealização. Sim, é claro, o que é exposto no Bhagavad Gita é tudo verdade. Mesmo assim, o que foi dito também parece válido, porque esse corpo responde estritamente para a linha de raciocínio e dentro do espírito no qual a pergunta foi feita. Consequentemente, qual é a opinião deste corpo e qual não é? Se há uma linha de abordagem, deve existir um objetivo para o qual ela aponta. E além disso, está o inatingível. Mas onde a distinção entre o que é atingível e o que não é surge, está no aquilo que é.
O que você escuta depende de como você toca o instrumento. Aí está o Tantra. Como você toca o mundo, como você percebe o universo. Porque para esse corpo, o problema de diferença de opinião não existe, de modo algum. Como que vocês receberam tudo isso? O que foi compreendido e o que não foi compreendido? É necessário silenciar. É necessário deixar baixar essa poeira, né? De tantas mensagens, de tantas palavras dúbias, muitas vezes, né? É o atingível que não é atingido, é o ser, é o não ser, é a realidade, não é a realidade, é esse corpo, não é esse corpo. No final das contas, ela diz que não há diferença entre estar aqui e acessar o interior. Esse corpo, ele é necessário até o momento de você acessar o que você realmente é, pois você está nele, né? Mas chega um momento em que estar nele é não estar nele. Por quê? Porque você acessa a sua essência. E quando você acessa a sua essência, você não vai mais ficar ligado nesse corpo o tempo inteiro, né? Porque você percebe o quão vasto que é estar além desse corpo. O quão magnífico é acessar sua própria divindade. Para que ficar restrito num quarto fechado, num aquário, usando essa metáfora, se você tem o oceano, né? É a mesma coisa de estar simplesmente nesse quarto, nessa sala de gravação aqui, e achar que o mundo é só isso. Não. Então, essa realidade, ela é muito pequena para você acessar a verdadeira realidade. Mas você necessita das ferramentas dessa realidade, desse corpo, para desfrutar do todo. Porque sem manipular esse corpo, sem acessar as ferramentas dele, sem conhecê-lo, não tem como acessar o que você realmente é. Então percebe a importância disso tudo. Não há uma coisa sem a outra. Então há tanto o eu e o não eu. Certo? Pergunta. Então,
Nesses momentos, Shrimá emite som como instrumento musical? Ma responde, de acordo com seus ouvidos. Se os sons que você escuta ela proferir fazem sentido ou não, cabe a você julgar. Ela fala dela como ela, né? Um jogo de palavras, bajé, que significa tocar um instrumento musical, e também algo inútil ou sem sentido. Então aqui, com Shrimá, a questão que se ressoa ou não surge. Você terá que decidir se a sua Shrimá não serve para nada ou é útil, porque ela é tanto sua filha como sua mãe. Se ela é inútil, imagina, ou se ela serve para alguma coisa, o pai é que vai poder dizer. E aí ela ri. Da audiência. Se o pai soubesse, haveria alguma escapatória para ela? Ananda Shrimá fala. Isso foi dito meramente como uma hipótese, mas isso não é assim também. E a palavra não também é incorreta. Agora, onde você continuará? E além disso, onde é onde? Ela é terrível. Pergunta: uma vez que a existência física é o resultado das ações em vidas, Prarabdha, não deve restar ainda, pelo menos, um traço de ignorância enquanto a pessoa ainda continua no corpo? Ananda responde: se tudo pode ser consumido, esse traço também não poderia ser queimado? Em certo estágio, é claro, um último vestígio de ignorância de fato persiste. Porém, há um estágio onde não existe mais essa questão. Pergunta: disse que o ser realizado continua no corpo devido à prarabdha dos outros, em resposta aos seus desejos pela presença dele. Ananda fala o desejo da própria pessoa, o desejo dos outros e a indiferença. Esses termos certamente indicam os vários tipos de escravidão devido ao desejo. Se, embora a pessoa pareça estar estabelecida no seu ser verdadeiro, que é Swarupa, a pessoa pode ser tocada pelo desejo ou seu oposto. Isso é um sinal de que a dependência numa direção ou na outra ainda continua. Você deveria compreender que ele, que está no estado de viveka, liberdade de toda a consciência do corpo, se apresenta no corpo para aqueles que têm a consciência do corpo. Se você diz que depois da iluminação o corpo não sobreviverá, então estar no corpo físico seria um obstáculo ao conhecimento supremo? Onde o ser é revelado, nesse estágio, a questão do corpo simplesmente não aparece, pois nesse caso não existe qualquer questão sobre alguém ou algo em particular. Buscador pergunta: considerando que a iluminação pode consumir tudo,
É simplesmente lógico que o corpo físico deveria ser consumido também. Alguns têm essa teoria. Certamente, o corpo será consumido. Corpo significa aquilo que está sujeito à mudança e, portanto, ele será queimado. É assim como você diz. Quando você tem uma teoria, você, por conta disso, assume certa posição e você se comprometerá com ela. Mas, onde existe a autorrevelação, o problema se o corpo sobrevive ou não surge de jeito nenhum. Não mesmo. Pergunta: o que é Nitya Lila? O jogo eterno de Deus? Ananda fala: o que você entendeu por Nitya? Eterno? Do auditório, aquilo que não pode ser afetado pelos estados de despertar, do sonhar e do dormir é chamado Nitya. Essa foi a explicação que eu ouvi. Aí outra pessoa, Dvaita, dualidade, ou Advaita, não dualidade. São ambos eternos e meramente uma questão de divergência do ângulo que se enxerga. Quando uma pessoa aceita diferentes pontos de vista, então, no meio da perspectiva dessa diversidade, a pessoa também pode falar do não eterno. Ananda Mai fala: no Supremo, no último, quando a visão limitada desaparece, como pode haver distinções tais como dualidade e não dualidade? Aquele que pergunta percebe os dois. E da mesma forma, existe dualidade para aquele que pratica o sadhana, embora ele busque a unidade. Você precisa entender a verdade de que o todo, que é dual, ele é de fato aquele que é não dual, assim como gelo e água. Dos ouvintes, o gelo não é meramente água. É necessário misturar algo mais à água para obter gelo. Isso foi dito por um habitante das planilhas da Índia, onde a temperatura nunca chega ao ponto de congelamento. Ele, portanto, ignorava o fato de que o gelo nada mais é do que a água abaixo de certa temperatura. Ananda fala: nenhuma comparação é perfeita em todos os aspectos. Portanto, nesse caso, a atenção deve ser focada na água, que é gelo derretido. Existe um estado onde não tem lugar para a distinção entre dualidade e não dualidade. Aquele que está preso a um ponto de vista em particular irá falar deste ponto que é o dele naquele momento. Mas onde Brahman,
que é o primeiro sem o segundo estar, nada mais pode existir. Você separa a dualidade da não dualidade porque você está identificado com o corpo, o que significa que você está numa condição de querer constante. Além disso, deve ser enfatizado que, se através da percepção dos sentidos de qualquer natureza, qualquer coisa surgir que não seja aquele e aquela, e somente aquele e aquela, então isso se deve à avidya, ao não conhecimento, né? Ignorância. Se você diz só existe um Vishnu, onde você não o ver em todos os lugares, o que você alcançou? De novo, se você diz Shabda Brahman e, portanto, Brahma, ou se você chama isso de Vishnu ou Shiva, estas são somente manifestações variadas, necessárias ao longo das diversas linhas de abordagem. Assim, todos os nomes são os nomes do todo. E todas as formas, suas formas. Todas as qualidades, as suas qualidades. Aquele que não tem nome nem forma, também é simplesmente o todo. Existe um estado de ser onde é irrelevante se ele ou ela assume uma forma ou não. O que é. Nesse caso, o que há para ser expresso em palavras. Além do mais, num certo nível, o ser pode se revelar para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele não se revela de forma alguma para quem ele pode se revelar. Onde não existem formas e atributos, o que se pode colocar em palavras? Onde nada é excluído, como a unidade pode ser obstruída. Nesse estado de completo equilíbrio, não há mais nada que seja separado do todo. O que é. Então, o que pode ser dito ou se deixar de dizer, uma vez que isso é completamente além das palavras. Obviamente, cada um fala do nível em que se encontra. Ainda assim, o que quer que seja proferido são palavras do todo, canções deles, endereçadas a eles. No estado supremo, absolutamente nada pode ser um obstáculo. Se for, então aí a ignorância sobreviveu. Na realidade, só existe ele e ela. Somente ele e ela e nada que não seja uno. Suponha que você modela uma boneca com manteiga. Qualquer aspecto dela que você for pesquisar, sua forma, peculiaridade ou aparência, continua sendo de manteiga e nada além de manteiga. Como a manteiga é uma unidade única, substância indivisível. Através da divisão, sua integridade seria perdida. Assim, a divisão é impossível. O que é chamado de Nitya-lila significa o jogo divino. É o todo
atuando em todas as partes. Onde a divindade está, seu jogo nunca pode ser transitório. O jogo eterno em si existe no plano da pura consciência. O Todo-Poderoso da Toda-Poderosa encena seu lila infinito, seu jogo sem fim. Dentro do infinito jaz o finito, e no finito a infinidade. Eles próprios, aqueles que são, encenam uma peça chamado de Nitya Lila. Nesse plano, diferentes aparências beneficiando ocasiões e lugares diferentes estão presentes. Não é essa a esfera da pura consciência. Nela, até a divisão participa da natureza da consciência pura, já que ela é transcendental. A Prakriti. Prakriti é matéria. A Prakriti é sem matéria. Quando você fala de não dualidade, a ideia da dualidade não está implícita. Mas no reino da consciência pura, se você diz Maya existe, então ela existe. E se você diz não existe Maya, isso está igualmente correto, pois nada pode ser excluído. A não dualidade, que não pode ser concebida, é tão verdadeira quanto aquilo que a pessoa é capaz de conceber, pois tudo é o todo, e onde o todo é, não há nenhuma contradição. O falso como tal deve ser, o falso como tal deve desaparecer. Nesse estado onde essas coisas encontram espaço. Onde a unidade existe exclusivamente, como pode haver lugar para dois? Além disso, não é dito onde quer que o homem esteja, lá estará Shiva, e onde quer que uma mulher esteja, lá estará Kali. Desse ponto de vista, você deveria tentar agora refletir sobre tudo isso. Não obstante qualquer coisa que alguém possa dizer, de qualquer ponto de vista, tudo está correto. Nada pode ficar fora daquilo. Caso você diga que existe ou não o aparecimento de Maya, a fala de fato não pode expressar isso. Usar palavras ou não, enxergar ou fracassar em ver é simplesmente uma questão de ângulo de questão. Por outro lado, onde aquele está, não pode haver ângulos de visão. Os problemas nascem através do desejo por conhecimento, por causa desse véu de ignorância. Até que a pessoa esteja estabelecida em seu próprio ser essencial, Swarupa, é natural que as questões venham a surgir. No mundo dos fenômenos existem muitas diferenciações, tais como acima e abaixo. Mas lá,
o que é e o que não é. Onde ainda se pode falar a respeito da ascensão e da descida, como você pode chamar um estado desses? Você não tem que admitir que várias direções permaneceram? Se você fala de descida e ascensão, isso implica que deve existir um lugar para descer. Mas para onde ele pode descer? Para ele próprio, obviamente. Ascender ou descender são uma coisa só. É o todo que ascende e quem descende. E os atos de ascender e descender são também o todo. Embora você fale da descida divina, Avataram, ele seguramente não se torna dividido. Você vê a chama do fogo queimando aqui e ali, mas isso não afeta a unidade. Fogo como fogo eterno. É assim que você deveria compreender isso. Nenhuma comparação é completa. Ele que desce, de onde ele desce e aonde, tudo é uma coisa só. Não há nada que esteja fora do casal divino. Pergunta: se o real permanece o que ele é, o que significa então ascender e descender? O que você diz representa um ponto de vista particular do mundo. Onde o último e o supremo estão, a pergunta que você faz é impossível. Num certo plano, ascensão e descida existem. É você quem diz, Deus desce. Por outro lado, não há algo do tipo descer. Onde ele está, lá está, permanece. E todas as possibilidades estão contidas nele. Compreender intelectualmente significa estar carregado de conceitos mentais, e isso impede a pessoa de se entender a verdade. Aqui, a mãe faz um trocadilho com a palavra borra, que significa compreender, assim como carregar um fardo. Novamente, o que é que você pode alcançar? Isso já está presente aqui mesmo. Qualquer coisa que seja encontrada se perderá de novo. Para se preparar para a revelação daquilo que eternamente é, existem encruzilhadas, numerosos caminhos. Mas você não percebe que cada caminho chegará ao fim. Em outras palavras, você deve se concentrar na imaginação que irá varrer todas as outras imaginações e que, tendo ido além de toda imaginação, haverá revelação daquilo que você é de verdade. A beleza disso é que a verdadeira natureza do homem é ansiar pela realidade da sabedoria suprema, pela alegria divina, pois é uma natureza voltar para casa quando o jogo terminar. É a sua natureza. O palco do jogo, da criação, a encenação é sua também. Assim como aqueles que participam do jogo, amigos e seres afins, tudo é somente a unidade. Seguramente ignorância não é o que a pessoa está em busca. Aspirar à imortalidade é a verdadeira natureza do homem.
ou é a morte desejável? O mundo está preocupado com o conhecimento que é a ignorância. Embora seja verdade, mesmo assim você pode observar como o homem constrói uma casa sólida para que possa durar muito tempo, porque ele quer estabilidade. Às vezes a pessoa pode mentir sob a influência de um impulso incontrolável, mas a pessoa se sente ainda incomodada com isso. Querer que o desejo cessem é a sua verdadeira natureza, assim como explorar e penetrar a raiz do que quer que você perceba. Quando você compra roupas, você escolhe um material durável, que não vai se desgastar rapidamente. Até isso é uma indicação da sua tendência inata de buscar o que é eterno. É a sua natureza de almejar pela revelação daquilo que é, pelo eterno, pela verdade e pelo conhecimento ilimitado. É por isso que você não se sente satisfeito com o evanescente, o falso, com a ignorância e a limitação. Sua verdadeira natureza é ansiar pela revelação do que você é. Pausa, mais uma pausa, mais um momento de contemplação tão necessário para alcançar aquilo que você é, para desconstruir, para retirar mais um véu de Maya desse nosso mundo da matéria de Prakriti, para acessar aquilo que somos, a imortalidade, a essência, a divindade de nós mesmos, em união com o todo. Jai Ma.